28. Essa primeira parte nós vimos claramente que a bênção, e quando nós falamos de bênção, nós não estamos falando aqui de aumento de riquezas materiais, mas estamos falando de bem-aventurança. Dentro da bem-aventurança, da vida em abundância, podem haver aumento de bens materiais, com certeza, mas nós não estamos cavando atrás disso, nós estamos buscando a bênção, que é o Macarius, que é a porta aberta, é um caminho aberto, é um processo aberto com Deus. Essa primeira parte, nós vimos com muita clareza que a bênção, a bem-aventurança na nossa vida, no nosso casamento, no nosso ministério, ele provém, a fonte disso é ouvir a palavra atentamente, reconhecer o Eterno como Deus, como a origem da minha vida, reconhecer o Eterno como o Senhor da minha vida, que são duas coisas diferentes. Dizer que Jesus é meu Salvador é uma coisa, e declarar que Jesus é o meu Senhor é bem mais alto, e está numa escala bem acima. Jesus precisa ser o Senhor da minha vida, para que Ele possa cumprir na minha existência a missão de salvação. Então, se eu quero só a salvação e não quero o senhorio, eu estou muito enganado. Eu vou ouvir naquele dia: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a bênção, ela está completamente conectada, não com as nossas correrias, não com os nossos esforços, mas com a nossa submissão e com a honra. Vamos falar junto bem alto essas duas palavras: submissão e honra. De novo, submissão e honra. Seja submisso à palavra, ao Senhor, e honra, que é o mais alto nível de relacionamento com Deus, é honra. A Bíblia ensina a temer, amém. A Bíblia ensina a amar, amém. Mas aquilo que é mais precioso para Deus, nós nos achegamos a Ele por meio da honra e da verdadeira submissão. A segunda parte nós vamos começar hoje. Nós falamos abundantemente sobre esses primeiros pontos aqui. Eu quero hoje fazer a leitura até no verso 27, embora nós não vamos trabalhar até no verso 27. Mas eu quero que você entenda que isso aqui não ficou no Antigo Testamento. Isso aqui, gente, é supradecálogo. É a mesma coisa que o dízimo, que a oferta, não faz parte da lei. É supra, está acima, é transcendente. Antes de Deus dar a lei, de Deus imprimir a lei, isso aqui, essa verdade espiritual já existia. Então alguém pode dizer assim: ah, mas eu não acredito nisso, porque nós estamos hoje no tempo da graça. O que nós diríamos para essa pessoa? Abra os olhos. Vamos orar então por você, e vamos de todo o coração pedir para Jesus abrir os teus olhos. O que nós precisamos fazer? Ver. Só abra os olhos e enxergue. Das pessoas ao nosso entorno, na nossa geração, daqueles que nos antecedem na nossa família, os nossos antecedentes. Vamos apenas abrir os olhos e nós vamos observar isso aqui acontecendo nas igrejas, nas famílias, nos casamentos, nos bairros, nas cidades, nos países. E o verso 15 começa assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. A mesma coisa que a bênção. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de você quando você alinha as tuas coisas, o teu conceito, com o conceito eterno. Dessa mesma forma, ao contrário, a maldição corre atrás de você.
te persegue. Não tem para onde fugir. A maldição te persegue. A pessoa diz: Maracaju não dá certo, eu vou morar em Dourados. A maldição vai junto. Antes dele carregar a mudança, a maldição já carregou a dela e já está ali junto. A maldição se transforma num guia da vida da pessoa, num guia da desgraça. Então essas maldições te alcançarão. Não importa a velocidade que você vai andar, elas vão te alcançar, em qualquer lugar do mundo. Então o texto começa detalhando. O segundo verso, o terceiro verso vai dizer também isso. O 16 fala ao contrário: maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no... tanto urbano quanto rural. Está tudo debaixo dessa mesma lei. 17. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, que é a geração, a descendência. E o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito aonde a pessoa chega, apodrece tudo. Ela põe a mão, acabou. Dá um emprego para ela, ia bem, botou a mão, acabou. Isso às vezes chega num ponto de ser tão abundante a maldição sobre a vida da pessoa, que ela está no caixa do supermercado para passar as compras, quando chega a vez dela ser atendido, cai o sistema. A pessoa carrega uma maldição. A pessoa chega na tua casa, ela dá uma opinião sobre uma coisa, exatamente aquilo apodrece. Eu tenho certeza que você já deve ter tido pelo menos um encontro com esse tipo de coisa. A Bíblia diz: maldito serás ao entrares e maldito ao... Esse cara chega lá no emprego lá. O cara desgraça o patrão dele. Em um mês o patrão não sabe como se livrar do cara. Isso é verdadeiro. Vocês que têm empresas aqui, vocês já passaram por isso, sim ou não? Vocês não viam a hora do cara pedir as contas e ainda torcer para ele não levar você na justiça para arrancar mais um pouco. Maldito ao entrares e maldito ao saíres. Verso 20: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão. Aqui nós chamamos popularmente de espírito de barata tonta. É confusão, não sabe aonde entrar, não sabe onde é que sair, é confuso. A confusão vem de Deus aqui, não vem do diabo. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O cara pode ser evangélico, sentado numa igreja anos, mas abandona Deus. Está apenas no vácuo do gospel, está ali sentado, mas abandonou a Deus. Da porta para fora da igreja, Deus não é nada para a vida dele. Ele não pede conselho, ele não ora, ele vive no conselho dele e no conselho dos ímpios. Abandonou a Deus. 21. O Senhor fará que a pestilência, é uma doença que nunca termina. Entra uma doença, sara, começa outra. A pestilência te pega a ti, até que te consuma a terra que passas para possuir. O Senhor te ferirá com tísica. Tísica é um fungo que vive entre a derme e a epiderme e vira lepra. Você pode pesquisar, é um fungo. A tísica, isso causa uma febre, e febre, inflamação, e com o calor ardente, a secura, e com o crestamento e a ferrugem, isso te perseguirá até que pereças. Vai te perseguir até que te pereça. Os céus sobre a tua cabeça serão de bronze. Na Bíblia, bronze é o que? Juízo. Prata é justiça, glória é ouro, é glória, e bronze é juízo. Tanto que o altar lá no tabernáculo era de bronze, porque o juízo precisava ser derramado ali no cordeiro. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti de ferro improdutivo. Por chuva da terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. O Senhor fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás
motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto, nem direito a um sepultamento digno o cara tem. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar. 28. O Senhor te ferirá com loucura. Aqui de novo é a síndrome da barata tonta. Com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Hoje nós vamos conversar um pouco, nós vamos fazer a introdução desse texto. Eu hoje ainda não sei quantos cultos nós vamos precisar para nós chegarmos até no verso 68. Você pode olhar lá, dar uma olhadinha no final. Do verso 15 até o verso 68. O texto nos traz aqui advertências. Advertências. Para nós nos cuidarmos, para não cair na armadilha da maldição. Tudo que nós vamos ver hoje aqui nessa noite, não é para julgar você, não é para apontar o dedo, mas o propósito é você entender algumas coisas, e tudo que nós vamos aqui ver está dentro desse texto aqui. Você pode ter certeza que na introdução de hoje você vai lembrar cada culto, e de repente nos próximos estudos sobre esse texto eu pegue também uma parte da nossa introdução hoje, para sempre ir desenvolvendo e a gente entender. Essas duas plaquinhas, bênção e maldição. Pode passar o próximo. A palavra maldição é uma palavra bíblica com mais de 200 ocorrências no Antigo e no Novo Testamento. É uma palavra bíblica. Essa palavra não veio do inferno, não veio do diabo, não foi criado pelo satanismo. A palavra maldição é uma palavra que aparece na Bíblia 200 vezes, mais de 200 vezes. A maldição. Quando a Bíblia fala aqui no capítulo 27 sobre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, a Bíblia mostra essa diferença, que há diferença entre maldição e bênção. Existem várias palavras na Bíblia para designar maldição. Há várias palavras. Halal, a palavra halal, ela ocorre pelo menos 35 vezes no Antigo Testamento. E essa mesma palavra do hebraico traduzida para o grego do Novo Testamento, ela é anátema, que significa condenado, amaldiçoado no Novo Testamento. E significa castigo advindo da quebra de um mandamento. A pessoa quebra o mandamento. O mandamento, todo mandamento contém em si uma bênção e uma maldição. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Se você cumpre, você não tem deuses além de Deus, você é abençoado. Você toca e quebra mandamento, você é amaldiçoado. Quinto mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre. Naquela bênção existe, naquela palavra, no mandamento existe bênção. Quem honra vive tempo, quem desonra morre cedo. E você pode observar que isso de fato acontece. Então, o castigo advindo da quebra de um mandamento, desonra. Nós vivemos hoje em tempo de muita desonra. Filhos desonram os pais, marido desonra a esposa, esposa desonra o marido, pais desonram os filhos. Efésios 6, verso 2, o texto diz: e vós pais não provocais os filhos a ira, porque tem pais que também desonram os filhos. Desonra a autoridade, desonra em todos os sentidos. Então a palavra halal no Antigo Testamento, ela é específica como maldição para essas coisas aqui: castigo advindo da quebra de mandamento, desonra, quebra de princípio e lei espiritual. Quando você quebra um princípio, o princípio quebra você, porque o princípio é vivo, ele é um espírito que é halal para você. Quebrou um princípio, halal sobre você. Quebra de uma aliança com Deus, ou quebra de uma promessa, ou juramento, a pessoa faz um voto. Então esse tipo de maldição cai sobre a pessoa halal quando
ela se encaixa quebrando algum desses princípios. Essa aqui é a primeira palavra que eu vou usar hoje, que é halal. Eu vou usar 3 palavras. Pode passar a próxima. A segunda palavra para maldição no Antigo e no Novo Testamento é ará. Quando você fazer algumas pesquisas, até no Google, você vai ver um acento em cima da primeira palavra, é rara. Rara. Essa palavra significa uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém está preso, impedido, cativo. A pessoa está presa debaixo de uma maldição. Ela está presa, completamente cativa. Ela não tem para onde correr. Ela está ali amarrada, engessada, algemada, atrás das grades daquela maldição. É ará. Se refere ao estado de maldição em cumprimento. É uma maldição que está se cumprindo. É um processo de maldição sobre aquela pessoa. E aquele processo de maldição, hará, ele significa mais ou menos assim: 3 passos para frente e 4 para trás. Quanto mais a pessoa luta, mais ela mexe. É 4 para frente e 5 para trás. É 1 para frente e 3 para trás. Quanto mais ela se mexe, mais para trás ela vai. Ela tem uma maldição sobre ela. Hará. A vida amarada significa a vida amarada, constantes derrotas em tudo que a pessoa começa. Ela não consegue começar e terminar, dar andamento e finalizar as coisas. Constantes derrotas. Vida subjugada. Quando você olha uma esposa subjugada, ela não tem reação. Muito provavelmente ela tem um ará na vida dela. Às vezes o marido é banana, não tem reação, não tem jeito. Às vezes a esposa precisa pegar as rédeas da casa, senão tudo acaba caindo, e a mulher tem que pegar e carregar as coisas, porque o marido não dá conta, não tem jeito. Ele carrega um ará, porque de Deus o marido tem a autoridade para cuidar da casa, cuidar de tudo, sustentar tudo. Mas quando ele está debaixo de uma maldição, o ará, ele não dá conta, ele está subjugado. A mesma coisa no ministério. O pastor que tem um ará sobre a vida dele, não tem jeito. Às vezes ele está subjugado debaixo das piores pessoas da igreja, daqueles dos mais terríveis. É ará. Síndrome do freio de mão puxado, ará. E o ará é areia movediça. Quanto mais a pessoa se mexe, mais ela afunda. Quanto mais ela tenta fazer os desdobres dela, não tem jeito, ela vai para trás, para trás, para trás, para trás. E com 60 anos ela fez um monte de coisa, com 70 mais, e não fez nada. É ará. Incrível isso. Parece que ela está sempre atolada, e quando não está atolada ela está patinando. É ará. 3 passos para frente e 4 para trás. A próxima palavra para maldição que aparece aqui, pode passar, é Kehal, Kebet, Nekeb e Zaham, que é no Antigo Testamento. Então depende qual que é o texto, é usado essa nomenclatura no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quando é traduzido para o grego, é Kataromahoi, Umai, Catologel e Haká, que fala sobre maldição também. Essa maldição advinda por falar mal, praguejar, difamar, execrar, xingar, desejar o mal. No sentido, quando alguém deseja o mal para você, alguém te xinga, alguém deseja uma maldição sobre a sua vida. Então nós precisamos ter 2 pontos importantes. O texto de Provérbios 26:2 diz que maldição sem causa não se cumpre. Quando uma maldição se cumpre? Em primeiro lugar, quando você tem legalidade na sua vida, você tem abertura de pecado. Quando você tem abertura para demônios parasitarem na sua vida e entrarem e eles tomarem conta daquela área, então a maldição vai se cumprir, porque ela se torna com causa. Em segundo lugar, quando você aceita aquela palavra sobre você. Às vezes o pai e a mãe dizem assim: isso nunca vai dar em nada, isso é uma minhoca, isso aqui é uma lesma. A pessoa aceita aquela palavra
e a maldição se cumpre. Às vezes depois de uma libertação, a pessoa não é mais uma lesma, ela despacha na vida. Mas um dia ela deixou essa palavra entrar na vida dela. Às vezes o pai olhava para a criancinha, para o filho e dizia assim: mas é um jaguara. O que significa jaguara? Depois o guri é um pegador de menina, não tem jeito. Jaguara. Até mesmo a pessoa ela está debaixo de uma casta que ela mesma sofre com aquilo, não consegue ficar sem pegar uma mulher. Quando é feito um ato de libertação, a pessoa é liberta, ela passa a ser uma pessoa normal. Então isso entra na vida da pessoa, que é catarahumari, ou caculagel, ou haká. É um tipo de maldição sobre a vida da pessoa. Amém? Então nós temos essas 3 palavras. Pode passar para frente. Quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada ao povo da aliança e não aos descrentes. Deus está falando isso para o povo de Israel, o povo hebreu. Não para o povo, para os filisteus, para os amalequitas. Ele está falando isso para o povo dele. Então a palavra maldição hoje, ela é para nós, que estamos aqui na igreja e nós entendemos o Evangelho, cantamos o Evangelho. Ela aparece contextualizada ao povo da aliança e não aos descrentes. Segundo lugar, o principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais. Então eu sempre digo assim: graças a Deus pelo juízo de Deus na vida das pessoas. Se Deus não colocasse juízo, as pessoas iriam para o inferno feliz da vida. Mas quando a maldição pega por quebra de lei espiritual, qual que é o trabalho da maldição? É denunciar as desordens espirituais. A pessoa que tem uma desordem espiritual na vida dela, ela vai carregar uma dessas maldições sobre ela. Um passo para frente, 3 para trás. Desordem espiritual. Essas desordens, elas podem ser acumuladas. Pessoal, ela trouxe essa desgraça sobre ela. Ela quebrou lei. Ela quebrou princípio. Ela desonrou. Ou às vezes geracional ou territorialmente. Nós sabemos que coisas feitas por pais, a culpa é dos pais, mas muitas vezes a consequência é sobre os filhos. É uma maldição. Próximo, a essência da maldição é o castigo. Então quando Deus coloca uma maldição, a maldição vem da lei, é para castigar mesmo, para castigar a pessoa. Então o verbo castigar vem do latim e significa literalmente purificar pelo sofrimento, isolamento e definhamento. Nós vemos isso acontecendo na Bíblia. Por exemplo, significa literalmente purificar pelo sofrimento, isolamento. A irmã de Moisés levantou um outro altar, competição de altar. O que foi feito com ela? Isolada e lepra nela. Isolamento, definhamento se não se arrepender. Ela se arrependeu, ela teve a graça de voltar de novo para a congregação de Israel. Então, a essência da maldição é o castigo. É amarrar a pessoa financeiramente, é amarrar o casamento, é definhar a pessoa, para que ela busque o socorro em Deus. 3 passos para frente, 5 para trás. O princípio da maldição parte de Deus e não do diabo. O diabo não pode fazer qualquer coisa contra a vida de alguém se Deus não autorizar. Então o diabo pode ser o agente de Deus? Pode. Deus pode liberar. Ele é o promotor de justiça de Deus. Ele é acusador, a Bíblia diz. Mas a maldição, ela parte de Deus e não parte do diabo. Pode passar o próximo. Situações que inviabilizam uma libertação. A pessoa tem uma maldição na vida dela. Ela entende que a vida dela está amarrada, a coisa não está fácil. Ela entende que não vai, isso não está normal. Então quais que são as situações que inviabilizam a pessoa dela ser liberta dessa desgraça? Primeiro, pessoas não convertidas ao Senhor Jesus. Se a gente fizer uma libertação a uma pessoa que não é convertida, o que Jesus fala em Mateus 12? Que a casa limpa, fica varrida e volta mais 7 demônios. Então ela precisa ser convertida.
Uma pessoa não convertida, ela pode ser aconselhada, às vezes reeducada, diminuído um pouco a ação da maldição, mas não se pode fazer um ato de libertação, porque a primeira coisa, a maior libertação, é quando a pessoa entrega a alma e o espírito para Deus por meio de uma aliança de conversão. Segundo ponto, que inviabiliza: pessoas recém-convertidas. Então é melhor se deixar a pessoa fortalecer na fé, na palavra, ser discipulada, passar pelo curso de membros, e depois que ela está fortalecida na palavra, ela entende as coisas, então se pode fazer um ato de libertação. Terceiro, pessoas descomprometidas com o Evangelho. A pessoa que falta cultos, ela é relaxada com as coisas de Deus, não leva a sério. Essa pessoa não pode passar por um ato de libertação, porque ela não tem compromisso com o Evangelho. Quem fizer o ato de libertação é irresponsável, porque a pessoa vai ficar pior depois do que ela estava. É melhor deixar como estava. Então aquele demônio que já está nela, já se conhece, deixa ele lá. A pessoa precisa se converter e depois libertar, dar a alma para Deus, se fortalecer, depois passar por uma libertação de maldição. Quarto, pessoas não batizadas. Isso aqui é algo muito sério, mas muito sério. As pessoas fazem aliança com as trevas, fazem aliança na idolatria do catolicismo, fazem várias alianças. Quando elas vêm para a igreja de Jesus, se oferece o batismo, não quero me batizar, porque não sei o que. A pessoa quer seguir Jesus, mas ela não quer quebrar a aliança com os ídolos, com os demônios, e nem quer fazer uma aliança com Jesus. A questão da aliança é muito séria. Quando você lê Atos dos Apóstolos, é o texto bíblico que mais aparece pessoa fazendo aliança por meio de batismo. A pessoa entrega a antiga religião dela, quebra por meio de quebra de aliança e faz uma nova aliança. A pessoa que não tem uma aliança, ela pode ser evangélico de 100 anos de igreja, ela não vai se libertar da maldição. Então você pergunta assim: pastor, mas alguém pode estar tanto tempo na igreja e ter maldição? Pode. Vida amarada, filho perdido, está debaixo de maldição. Não tem jeito, a pessoa não consegue progredir na vida de fé. Pode passar o próximo. Pessoas que não congregam. Pessoa que não congrega, não está no corpo de Cristo, ela não tem a menor possibilidade de se tirar da vida dela uma maldição. Nenhuma possibilidade. A pessoa está cativa debaixo das mãos de Satanás, debaixo da maldição que veio da lei. Ela não tem uma mínima possibilidade de sair daquilo. Ela vai provavelmente ficar a vida toda naquilo e um dia falecer daquele jeito, porque não tem nenhuma mínima chance de libertar. Próximo, pessoas que se recusam a perdoar de coração algum. O perdão, ele é um dos principais pontos do ministério de Jesus. Jesus fez milagres, Jesus curou, mas Jesus veio para perdoar. O sangue que ele derramou na cruz é aliança de perdão. Então quem não quer perdoar, não aceita perdoar, ele peca contra o principal princípio da cruz, que é o perdão. E Jesus deixa muito claro que se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Não tem como. Então se eu me recuso a perdoar, eu não posso receber perdão e também não posso ser liberto daquela maldição que me sufoca, que me tira a vida, que me prende a alguma coisa. Próximo, pessoas amaziadas ou que namoram em julgo desigual. Então o primeiro pecado, o pecado do perdão, é pecar contra o ministério de Jesus. O segundo é pecar contra o caráter de Deus, porque Deus é um Deus de alianças. Tudo que Deus faz em aliança. Quando eu quero viver a minha vida conjugal sem aliança, eu peco contra o caráter de Deus. Então, ao invés da pessoa se livrar de maldição, ela junta mais maldição sobre ela. Ela vai trazendo mais carga de lei quebrada sobre ela, e o arar vai aumentando. E a questão de namorar em julgo desigual também, porque a pessoa, de alguma forma, ela faz uma aliança com aquela pessoa do julgo desigual. Às vezes não é uma aliança
de intimidade sexual, mas é uma aliança de pensamento, de conceito. O texto lá em Amós diz: andarão dois juntos se não pensarem a mesma coisa? E a resposta é não. Se andam juntos, vão pensar a mesma coisa, vão ter o mesmo desejo. Próximo, pessoas obstinadas, que não reconhecem seus pecados ou fazem papel de meia-culpa. O que é uma pessoa obstinada? Vamos olhar para Saul. Saul foi advertido por Samuel: você está pecando contra Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ele foi advertido. Ele obedeceu? Não. Ele é como um cavalo sem entendimento que continua caminhando para cima da desgraça. O ponto dele é que ele chegou ao ponto de ir consultar uma bruxa, de obstinado que ele estava. E a obstinação dele levou ele a se lançar sobre a própria espada. Obstinação. O que é a obstinação? Quando a pessoa é advertida do seu pecado, mas ela diz: não foi bem assim. A culpa é do meu pai. É meia culpa. Eu pequei, mas o meu pai e minha mãe também me provocaram. É mesmo, mas eu não sou totalmente culpado. É sempre aquela meia culpa, aquela conversinha. Então, pessoas obstinadas não tem como ser libertas. Elas vão viver a vida toda debaixo da maldição, sofrendo, amaradas. Pessoas obstinadas que não reconhecem seus pecados ou fazem papel de meia culpa. Não tem tratamento. Próximo, pessoas que mentem para o conselheiro ou omitem detalhes. Quem mente, peca contra a misericórdia de Deus. Quem não perdoa, peca contra o mistério de Jesus. Quem não quer aliança de casamento, peca contra o caráter de Deus. Quem mente, peca contra a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é derramada na nossa vida quando nós começamos a falar a verdade. A mulher Ciro-Fenícia chega para Jesus e ela pede que Jesus liberte a filha dela de um terrível demônio. Qual que é ali a receita, a chave para que isso acontecesse? A verdade. Essa mulher abriu a boca e ela falou a verdade para Jesus. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela não inventou uma conversa colorida. Ela falou a verdade. Então, se nós queremos libertação da nossa casta, da maldição, precisa começar pela falar a verdade. Admitir as coisas exatamente como que são, eu preciso falar. Então, pessoas que mentem para o conselheiro ou omitem detalhes, estão mentindo ou tentando mentir para Deus. Ananias e Safira caíram prostrados mortos por causa da mentira. E não existe autolibertação. Isso não existe. Eu vou comprar um livro para ler, eu vou assistir tal pregação e eu vou conseguir sair dessa situação. Não existe autolibertação. Você precisa de alguém para caminhar com você. A pessoa está num buraco. Como que ela vai sair sozinha? Não sai. Alguém precisa caminhar com ela. Então, às vezes, é disfunção familiar. Alguém precisa ajudar aquele casal, precisa entrar em providência para aquela casa. Sozinhos não saem. Nós precisamos da graça de Deus. E para a gente sair de uma situação de arar, nós precisamos que alguém que já saiu nos socorra. É como um caminhão atolado. Se o outro caminhão estiver também na mesma lama, como ele vai puxar o caminhão da lama? Precisa que o caminhão da lama seja socorrido por o caminhão que está no ponto seco. Então, um casal que precisa de uma reeducação, isso é muito frequente. Reeducação, às vezes até mesmo familiar, conjugal. E como isso é frequente, mãe e filhos dormem numa cama lá, o marido dorme no corredor ou no sofá. Como que essa situação vai ser resolvida? Essa é uma situação espiritual e também de caráter comportamental. Como que vai resolver isso? Alguém precisa ajudar. Como que nós vamos resolver uma situação de uma família que tem sérias dificuldades com dinheiro, não dá conta do financeiro? Alguém precisa ajudar. A pessoa não sai daquilo sozinho. Não existe autolibertação. Eu vou me libertar sozinho. Esquece. A pessoa que tem problema com um joguinho de celular, ela não vai sair sozinho daquilo. É a mesma coisa que o Zé Pilintra da pinga.
Ele precisa de um tratamento, de alguém que acompanha ele, senão ele não sai da bebida alcoólica. É o cara da droga, do crack, da cocaína. Ele precisa que alguém acompanhe ele, reeducando ele, para que ele saia daquele lugar. Em todos os segmentos de maldição, funciona da mesma forma. A pessoa precisa de alguém para caminhar com ela, para tirar ela daquela situação. Alguém que cai em adultério, ele não pode se auto-libertar. Alguém precisa caminhar com aquela pessoa, senão ela não consegue resistir sozinha. Então, se alguém de nós aqui, alguém de vocês, tem arar na sua vida, o que bebe, ou maldição, você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que ande com você, aconselhe, ore com você e ande com você para que você saia desse buraco. Então não existe autolibertação e também não existe oração poderosa que liberta. O nosso país é um país colonizado pelo catolicismo português, influência espírita kardecista. Então aquela influência afro que trouxe da África todas as religiões, os espíritos, isso entrou dentro do catolicismo com os santos e as senhoras. Isso brotou no meio da quimbanda, da umbanda, candomblé, terreiro do espiritismo. Isso brotou para dentro do neopentecostalismo. Então tudo se resolve com palavra. Vamos fazer uma oração forte, declara junto comigo. E as pessoas pensam que uma oração forte vai resolver o problema dela. Não vai resolver, por causa de uma questão justa. Como esse problema entrou na vida da pessoa? Por meio de uma oração? Não. Entrou na vida da pessoa quebrando uma lei. Ela precisa fazer o caminho de volta, consertando a lei. Enquanto que não conserta a lei, a maldição vai estar lá estrangulando ela, todos os dias. Então não é uma oração forte que vai resolver o problema de uma pessoa, de um casamento, de uma igreja. Nós podemos fazer um ato profético, mas o ato profético precisa estar fundamentado na vida com a Bíblia, senão ele não funciona também. Vai ser a mesma coisa que palavras vazias ao vento. Amém? Amém. Vamos para o próximo ponto. Sintomas de maldição. Então isso aqui é uma peneira, é um diagnóstico. Sintomas de maldição na minha vida. Então sintomas é a febre. Se você tem febre, você tem uma inflamação. Você pode ter certeza que se você tem uma febre, aquela febre ela está mostrando que o seu organismo não está bem. Então a febre é um sintoma. Sintomas de maldição. Primeiro, quando a pessoa está servindo a Deus com dons espíritas. Isso acontece bastante. Lembra de Simão o Mágico? 2 altares. Característica diz competição de poder. Entre a bruxaria e a feitiçaria existe competição de poder. Então às vezes na igreja existe competição de poder para ver quem canta mais, quem prega mais, quem isso, que aquilo. É ato de feitiçaria. Às vezes a pessoa acha que ela está servindo a Deus, mas ela não está servindo a Deus, ela está servindo ao espiritismo. São dons espíritas. Aí a questão do terceiro olho, chakras abertos. A pessoa tem mediunidade, ela acha que ela está recebendo algo de Deus, mas não. O diabo, que se faz como anjo de luz, fala com a pessoa e a pessoa acha quem é Deus. Ela está muito enganada. Segundo, enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro, especialmente se forem de caráter hereditário. A pessoa está sempre doente, sempre doente. Não dá para entender. Ela sai de uma sinusite para uma rinite, para uma dor de garganta, para uma dor de cabeça, para uma enxaqueca, para uma dor de... É sempre. Quando você conversa com a pessoa, você já sabe. Está doente. Está doente. Você pode perguntar, você está tomando remédio? Estou, por quê? É uma doença diferente. É uma coisa interessante. Chove no Rio Grande do Sul, ela fica gripada aqui. Ninguém entende de onde vem tanta alergia. A pessoa tenta explicar, mas é sintoma de maldição. Você pode ter certeza. Esterilidade crônica, quadros de desintegração familiar. A família vai entre os dedos, vai se desintegrando, vai perdendo. E nós vamos ver isso no decorrer do texto. Por exemplo, o verso 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os seus olhos o verão, desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá
Desintegração familiar. Não tem jeito. A pessoa está lá viciada em alguma coisa e aquele vício acaba com o casamento, acaba com a família e ela não consegue reagir. Desintegração familiar fala de maldição. Insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. Você senta com a pessoa, faz um cálculo e dá o suficiente para pagar as contas, viver bem e colocar um pouco na poupança, mas não dá que chega. Não tem jeito. É um arara, é 3 passos para frente, 5 para trás, sempre. Ela termina de pagar um boleto de prejuízo, não foi investimento. Ela tem certeza que vai vir um próximo prejuízo. É interessante isso. E prejuízo em cima de prejuízo, prejuízo em cima de prejuízo, e assim vai. Insuficiência financeira, econômica, mesmo que o salário é bom, os ganhos são bons, vaza, acaba, a pessoa não consegue segurar nada. Próximo. Situação crônica de perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes, perdas repentinas. A pessoa perde, ela já tinha um valor no banco, puf, acabou. Alguma coisa acontece que ela precisa e desaparece, evapora. Podia ser abençoada a família, melhorar. Perdas financeiras repentinas, perda de saúde repentina, perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes. A pessoa faz cirurgia, se conversa com ela, 60 cirurgias. Ela ainda se orgulha, mas ela sempre é um derramamento de sangue. E derramamento de sangue são alianças. Vai saber em qual altar que ela derrama aquele sangue. Então a cirurgia ela tem um fundamento. Fracasso crônico, às vezes a história de suicídio na família. O fracasso crônico leva a pessoa para ela se matar. Ira incontida, história de violência na família. Às vezes violência verbal, de xingamento, maledicência, desejo de maldição. Isso gera ira incontida. A pessoa nem ela sabe de onde ela tem tanta ira dentro dela. Ira, ela tem um bolo de ira dentro dela. É aquilo que Pedro aponta o dedo para Simão o mágico e diz assim: fel de amargura. Você está debaixo de fel de amargura, feitiçaria. Ira incontida. História de violência, insanidade e colapsos mentais crônicos ou cíclicos. Períodos de memória da infância apagados. A pessoa tem recalques, ela esquece de coisas. Apaga coisas importantes da infância dela. E isso não pode, porque memórias de infância são a estrutura da nossa vida. Então se apaga, é como se fica um pilar em falso, não tem aonde escorar. Então isso não é uma coisa boa, esquecimento. Períodos de memória da infância apagados e tendência de surto. A pessoa sai, ela quebra as coisas. Se ela tem uma vassoura na mão, ela quebra, ainda surta. Se ela tem uma máquina na mão, aquilo já era. Surto. É sintoma de maldição. Às vezes a coisa que a pessoa trouxe sobre ela, ou que vem de geração, vem do pai, vem da mãe, vem dos avós. Surtos. Transferência familiar de comportamentos e vícios. Bebida alcoólica, drogas, todos os tipos de vício. Você pode fazer um mapeamento e você pode ver comigo. Às vezes hoje, o pior vício das pessoas não é a bebida alcoólica, mas o celular. É um vício. A pessoa fica noiada no celular. Ela é noia. O pingunço faz isso. Ele não vê a hora de acabar o expediente para ele tomar uma pinga. A mesma coisa acontece no vício do celular, no vício do computador, no vício do tablet, no vício de filmes, de seriados, no jogo do tigrinho. A mesma coisa, a pessoa não vê a hora, ela tem que jogar. É vício. E todo vício é uma anomalia, é uma patologia que ela acontece na alma e no espírito da pessoa. E a pessoa ela está ali cativa por aquilo. Ela está subjugada, ela não vê a hora, ela tem que estar ali. O grande prazer dela, a dopamina dela é estar nesse negócio. Comportamento de vício, pode passar mais um. Quadro familiar crônico de mortes prematuras. Faz um mapeamento de várias gerações, tem abortos espontâneos. A mãe lá tem um aborto. Aí entre os irmãos tem um aborto.
Aí o próximo irmãozinho é gerado no ventre daquela mãe, dentro de um túmulo, porque aquela criancinha morreu ali. Houve morte dentro daquela mãe. Depois aquela criança tem perseguição de morte. Por onde ela só pensa em morrer, ela tem medo de morrer em todo lugar. Perseguição de morte, de fracasso. Quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos. Morrer com 40 anos, 45, 50 anos não é normal. Falecer de ditosa idade é normal. E tem famílias que é frequente essa morte prematura, até nos adultos, em crianças, é sintoma de maldição e perseguição de morte também. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário e problemas anormais e desvios na área sexual. O que é esse desvio na área sexual? Casado, filhos, aí o homem começa a ter desejo sexual contra o homem, abandona a esposa, ninguém entende. A raiz daquilo foi uma maldição. Aí a esposa procura conselho, porque há 3 meses já ela não tem mais relação íntima com o marido, e ela está desesperada. O normal é o marido procurar porque a esposa não quer. Esse é o normal. Mas agora se inverte a coisa. Isso é desvios na área sexual, de todos os tipos. Nós já vamos passar daqui a pouco de novo por esse tema. Próximo. Então, quais que são as causas de maldição? Primeira causa, iniquidade dos pais e herança familiar. Isso acontece de 2 formas. A primeira, a orientação de como é a vida. Essa criança ela é criada dentro de uma casa, dentro de uma família, diante de um sistema familiar que é praticado iniquidade, quebra de leis, rejeição à palavra e assim por diante. Essa criança aprende a viver daquela forma. Ela aprende. Segundo ponto, a infiltração espiritual daquela forma de vida. Então não é só reaprender, não é uma didática nova depois. Ela tem uma infiltração espiritual. Isso é um espírito que toma a pessoa e a pessoa não consegue se liberta da forma errada de viver. Então isso é uma iniquidade dos pais e herança familiar. Segundo, quebra de alianças. A pessoa vai fazendo alianças e quebra. Às vezes a pessoa está no 3º ou 4º casamento, quebra de aliança, vai quebrando aliança, vai quebrando aliança. Ela vai num culto, ela se arrepende, ela chora, faz uma aliança com Deus. 3 dias depois, quebra a aliança. Então, a contínua quebra de alianças é causa de maldição. A pessoa ela faz um propósito no coração dela: eu vou ser fiel com Deus. 3 dias depois, 4 dias, ela já quebra aquela aliança. Quebra de aliança é causa de maldição. Idolatria, causa de maldição. Idolatria causa cegueira, causa morte espiritual. Rebelião contra os pais. Qual que é a porta de bênção que Deus usa para abençoar de uma geração para a próxima geração? Os pais. Agora, quando eu desonro os meus pais, eu arrumo uma rebeldia contra os meus pais, eu fecho a porta de Deus sobre a minha vida. Quando eu fecho a porta de Deus, da bênção de Deus na minha vida, isso é uma causa de maldição. Pecados encobertos. A pessoa diz: isso nunca alguém vai saber. E de fato, nem a esposa sabe, nem os filhos, nem marido, ninguém sabe. Pecado encoberto que ela cometeu uma vez, que ela esconde para ela, que ela guarda, que ela diz: nunca alguém vai saber. Pecado encoberto é causa de maldição. E falta de perdão e amargura é causa de maldição. Próximo, vamos ver se tem mais um. Palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades. Por isso que os pais precisam cuidar com as palavras que eles proferem para os filhos. Aquelas palavras podem transformar aquela criança ou podem algemar aquela criança. Às vezes a pessoa carrega complexos porque o pai e a mãe amaldiçoaram. Se isso aconteceu com nós precisamos rejeitar isso e quebrar isso. Mas nós, como pais, não podemos fazer isso com os filhos. Isso nunca vai dar nada na vida, você vai ser uma preguiçosa, você é um sujo. São palavras de maldição. Julgo desigual. Pensa numa coisa
que traz maldição sobre a vida das pessoas. Jugo desigual. É uma desgraça. É igual colocar como arar a terra embrochado debaixo de uma canga, um porco e um cavalo. A mesma coisa. Não tem como. Isso não funciona. Jugo desigual traz maldição. Todos os envolvimentos com espiritismo, feitiçaria e satanismo, necromancia pessoal e familiar. Às vezes a família é acostumada a ir no terreiro para conversar com o vô que faleceu, com a avó que faleceu, pedir, olha, onde que você guardou aquele pedaço de ouro, aquela corrente? E o espírito maligno responde, guardei naquele toco, naquela madeira, debaixo da casa. A pessoa é acostumada a ir lá para ouvir o morto da família, necromancia, suicídios, homicídio e história de homicídio na linhagem familiar, causa de maldição. Próximo. Furtos e roubos, perversão sexual, incesto, prostituição, homossexualismo, masturbação, sexo anal e bestialidade. Tudo isso traz maldição sobre a vida das pessoas. É maldição. Isso são disfunções sexuais de caráter espiritual. É aquilo que eu acabei de falar recém aqui. São disfunções. A esposa cobra o marido que 2, 3 meses já não tem mais vida sexual. É uma maldição. É uma completa maldição. Esse homem, ou ele se masturba, ou ele tem uma outra mulher, ou ele tem problemas sérios orgânicos. Mas de todas as formas a gente chega no ponto de é uma maldição, é um arar, porque tem uma anormalidade acontecendo nessa casa. Próximo. Acho que esse é o último. Por que algumas pessoas não são libertas? Não tem jeito. A pessoa às vezes pode passar anos numa igreja, ter um bom ministério, ter um bom sistema de aconselhamento na igreja, e ela não é liberta. Ela carrega uma maldição às vezes desde a infância, desde a adolescência, e ela não consegue se libertar. Ela está dentro da água, mas ela não se molha. Ela está dentro da casa e passa fome, está sentado à mesa e não come. Primeiro, falta a verdade. Ela falta a verdade. Então, mentiras abertas, verdades escondidas, complacências. A pior coisa que pode acontecer é quando nós mentimos usando palavra bíblica ou no mundo gospel. Pecou, desonrou. Mas a complacência, ela é um mecanismo de transformar aquilo e dizer, não, mas é que Deus tinha um propósito com aquilo. Deus tinha um propósito em eu desonrar, eu roubar. É que Deus tinha um propósito. É que depois tudo se encaixou e Deus me abençoou. É uma complacência. A complacência é uma forma bonita de mentir. E quem é o pai da mentira? Não tem jeito. A pessoa mentiu, não adianta, ela não é liberta. Então às vezes a pessoa mente para ela mesma. Ela não consegue admitir que ela está debaixo de um jugo, de um ará, de um quibete, debete. Ela está debaixo do jugo, sofrendo, mas não, está tudo bem. Minha família está uma bênção. Então por que não fazer um tratamento? Por que não admitir? Por que não falar a verdade? Por que continuar sofrendo? Por que não resolver as coisas? Falta de verdade, mentiras abertas, verdades escondidas. Falta de arrependimento. Nós precisamos sempre entender que remorso e arrependimento são duas coisas diferentes. Judas remorçou, Pedro se arrependeu. Então o remorso sempre vai ter a ver com uma rebeldia contra a situação. O arrependimento vai ter a ver com dar um passo atrás, marcha ré, eu me entrego, ponho as armas no chão, eu me rendo, eu me submeto. Isso é arrependimento. Mas muitas vezes o que a gente tem visto é remorso. Por exemplo, a pessoa é diagnosticada com câncer de fígado por causa de anos de bebedice. E ela fica muito triste, ela chora. Diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é, agora não vou mais poder beber. Arrependimento, meu Deus, por que eu não parei de beber agora, eu vou viver menos. Existe diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é o cara que remorseia, adoece por dentro por causa do pecado, mas ele não resolve o pecado. O verdadeiro arrependimento causa limpeza e se resolve a vida. Arrependimento resolve a história da pessoa. Falta de reação,
a pessoa não consegue reagir. Então a falta de reação, ela tem dois extremos. Ela tem uma carnalidade. Por que ela não deixa aquele pecado? Porque ela tem ganhos com o pecado. Por que ela não deixa a amizade com os ímpios? Porque ela tem ganhos com aquilo, ela ganha. Por que ela não deixa o trabalho obscuro debaixo do tapete? Porque ela tem ganhos com aquilo, é carnalidade. O outro extremo é a complacência. Ela não consegue reagir, ela não consegue levantar. Então, indolência espiritual, em dolo, ela está completamente subjugada. E motivação fútil. Às vezes a cultura da pessoa é uma cultura de futilidades. Ela é fútil no pensar, no que ela assiste, no que ela pensa, no que ela planeja. E quando você vai buscar um tratamento com a pessoa, não tem como, isso não gruda, não dá certo, porque a cultura de pensamento dela é uma motivação fútil de viver. Então isso é a cultura da futilidade, não vai funcionar. E pessoas centradas em si mesmo. Essa pessoa, quando ela vai buscar um aconselhamento, um aconselhador, ela tem desejo de atenção, ela tem uma carência patológica, não é uma carência normal. Ela é aquele caso de aconselhamento de 5 anos, estou me aconselhando 5 anos já. O pastor Cote diz que isso é o atestado de que o conselheiro não presta para nada. 5 anos me aconselhando. Na verdade, a pessoa não quer aconselhamento, não quer tratamento, ela tem um desejo de atenção. Então ela precisaria achar alguém para conversar com ela. E ela não tem como tratar essa pessoa. Fracasso em romper com o ocultismo, a pessoa fracassa e não consegue romper. Fracasso em romper com relacionamentos manipuladores e egoístas. Às vezes filhos manipulam o pai e a mãe e os pais não conseguem romper aquilo. Não conseguem se libertar da maldição. Às vezes um líder manipulador não consegue romper, não consegue sair do lugar, não consegue ser tratado. Falta de desprender da maldição. Tem pessoas que viciam na maldição. Quando fala para ela deixar a maldição, que ela precisa abrir mão, ela pensa, mas o que eu vou fazer sem a maldição? Eu vou me sentir tão sozinho sem essa maldição. Vai faltar alguma coisa na vida, eu tenho que ter uma maldição para me ocupar. Então, pelo incrível que pareça, tem pessoas que têm vício em ficar na maldição. Ela fica regurgitando, ela procura pessoas para lamber a ferida do mesmo tipo de coisa. E ela é viciada na maldição, ela gosta da maldição. Ela se vitimiza, ela fica naquela... É um assunto para cada dia, um motivo de vida é a maldição dela. Porque Deus criou a gente para a gente sofrer. Esse mundo é só sofrimento. Então ela tem um motivo de carregar a maldição. Às vezes a pessoa até admite que não está bem, mas quando você vai confrontar e dizer assim, mas abandona a maldição. Não, abandonar a maldição não. Eu preciso da maldição para viver. Como que eu vou viver sem a maldição? Então são coisas que não dá para entender. Próximo, problemas de origem natural orgânica. Então o cristão precisa fazer exames, precisa buscar médico, precisa buscar tratamento. Às vezes é uma questão hormonal, às vezes é uma questão de alimentação. Precisa buscar, às vezes é só uma questão de tomar mais água. E quando a questão não é libertação, mas reeducação. A pessoa precisa ser reeducada financeiramente, reeducada conjugalmente, reeducada familiarmente. E nós temos um gráfico. A libertação, ela é 10% disso. O que eu falo de libertação? É um ato de libertação, um ato profético, que a pessoa chega num ápice que ela se entrega para uma libertação. É 10% só. 10% é a regeneração. O que eu falo de regeneração aqui? É o novo nascimento, quando a pessoa se entrega para Jesus. 10% é regeneração. Os 8% que é a reeducação, nos 80%. Nesses 80% entra a conversão. Porque a conversão é a ocupação da alma, a transformação da alma, a reeducação de toda a vida, tudo precisa ser reeducada. Então é 80%. Se esses 80% não acontecerem, os 10% da libertação e da regeneração não surtem nenhum efeito. Amém? É assim que a gente precisa trabalhar a maldição. Passa mais alguns. A verdadeira libertação só acontece com uma crucificação das coisas. Tem que ser colocado na cruz. Tem que crucificar. Então, humilhação.
A humilhação passa por uma confissão, tem que confessar e botar para fora, falar a verdade e colocar para fora tudo que de fato está acontecendo. Senão não acontece. Alguém pode colocar a mão na sua cabeça, pode fazer uma oração forte, poderosa, de palavras incisivas, vai marcar a palavra, nada vai acontecer. Você vai voltar para casa, debaixo do mesmo horário, 4 passos para frente, 3, 5, 6 para trás. Confissão, arrependimento, perdão, renúncia, restituição. Às vezes a pessoa probou, pegou, ela vai ter que restituir. Vai ter que colocar de volta aquilo que ela desonrou alguma pessoa. Disciplina e obediência. Tem que ter disciplina. Então antes nós passamos pelo ponto que você não pode se auto-libertar de uma maldição. Alguém precisa caminhar com você. Mas a libertação, ela só pode progredir, ter sucesso, se você obedecer. Se não houver obediência, não existe progressão. A pessoa só vai enrolar o conselheiro, enrolar o pastor, todos vão perder tempo e no final vai dar em nada. Tem que ter obediência, disciplina, obediência e descansar no Senhor. O que é esse descanso? Confiar que se você acessou uma lei espiritual para você obedecer, você precisa descansar e esperar os resultados virem. Não é de um dia para o outro. Os resultados vão vir. Você tem que descansar no Senhor. Então parar de se bater, parar de buscar, descansar no Senhor e esperar, crer que aquilo deu certo e Deus vai restituir. Tem mais uma? Amém? Pode passar mais? Mais uma? Deixa aí. Deixa essa imagem aqui. Amém, irmãos? Isso é instrução. Tudo isso que nós aprendemos hoje é para nós entrarmos nesse texto aqui. Será, verso 15. Será. Será significa vai acontecer. É um ato de acontecimento. Vai acontecer. Será, porém, a palavra porém é conjunção adversativa que significa ideias contrárias. Por quê? Porque o texto do verso 1 começa se. Não é uma ideia contrária, é um conceito instalado, é uma forma de viver instalado, que Deus oferece, como lá no capítulo 30, eu te ofereço a vida e a morte, eu escolho porém a vida, escolhe, você tem que escolher. Aí o verso 15, a segunda parte, começa, será porém, que significa ideias contrárias, é uma ideia contrária, será porém, se não deres ouvidos. Você consegue entender que de novo entra a questão de ouvir? O Salmo 32 diz: não sejais como o cavalo ou a mula, que não obedecem se não colocar na boca deles um freio. Meus irmãos, nós não podemos ser como o cavalo e a mula sem entendimento. Nós temos que ter entendimento das coisas. Às vezes a pessoa sofre, mas é sem entendimento. Não precisava sofrer. Deus não está colocando aquele sofrimento porque você precisa, mas porque você está debaixo de uma maldição. Se porém não deres ouvidos, então ouve o que Deus está falando para você. Não subestime. Ficar obstinado, acho que não é assim, porque eu penso diferente, eu não acredito nessas coisas. Dá ouvidos, deixa isso entrar no seu coração. Se não deres ouvidos à voz do Senhor, é aqui aquele que comanda, aquele que dá ordens, senhorio, aquele que nós precisamos obedecer na palavra. Então quando eu desobedeço uma palavra, isso é claro que eu não estou dando ouvidos àquilo que Deus está dizendo. Quebra o princípio. Então Albert Einstein diz que é loucura, é insanidade fazer a mesma coisa buscando resultados diferentes. A pessoa faz a mesma coisa que o pai e a mãe faziam, buscando resultados diferentes. Não vai funcionar. É insanidade. Insanidade é uma mentalidade doente. Se atentamente, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. A palavra teu Deus no texto significa a tua origem, de onde você veio.
Então você nega a tua origem, você nega também ao senhorio da origem. Quando você não quer andar no conselho de Deus, você nega tanto o senhorio como a tua origem espiritual e origem orgânica, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos. Não cuida, vive de qualquer jeito. Vive de qualquer jeito. Não, isso aqui não tem nada a ver. Porque isso aqui não, porque os ímpios também, porque isso não tem nada a ver. Vive do seu jeito. No que isso vai dar? Maldição, problema de família, problema de casamento, problema de pais e filhos, problema conjugal, problema espiritual, e o final dessas coisas sempre vai ser apostasia. A pessoa vai obstinando, e os textos para frente vão dizer isso: até que pereças, no sentido, você vai se obstinando, Deus vai apertando mais um pouco. É como uma prensa de toureiro. Você vai obstinando, Deus aperta mais um pouco. Deus diz: arrepende-te, mas você obstina, aperta mais um pouco. E você pensa: não, eu tenho o meu jeito, eu acho que é assim, aí eu sei assim. Obstina. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Meus irmãos, eu acredito que chega por hoje. Deus é um Pai bom. Deus tem preparado para nós bênçãos eternas, de caráter de abundância. Deus tem abundância para mim e para você. Deus tem abundância para a sua casa, Deus tem abundância para essa igreja, Deus tem abundância. O que tem impedido essa abundância? O que tem impedido uma vida farta nas áreas? Não é Deus que impediu. São os nossos pecados, nossas durezas, nossas obstinações, que têm trazido sobre a nossa vida dores, feridas, sofrimentos. E Deus não quer que você sofra. Deus quer que você seja livre. Deus é o maior interessado de tirar da tua vida o arar, o quebed, o alau. Mas você precisa querer. Quando nós vamos tratar uma pessoa, a primeira coisa que nós perguntamos: você quer? Você quer mesmo? E a pessoa fica torcendo: então você não quer. Então nós vamos orar por você e você vai para casa, porque é tempo perdido. Às vezes Deus já tem até perdido o tempo com você, porque você não quer. Você quer os resultados, mas você não quer o processo. O processo é dolorido. O processo tem dor de cozimento, mas o processo nos leva a um bom resultado. Deus quer abençoar você. Deus quer nos libertar da esterilidade de muitas formas, mas você precisa andar nesse processo. Essa é a introdução desse texto hoje. E eu quero pedir que você vá para casa pensando e meditando sobre isso. Vai orando. No próximo culto Deus vai mostrar mais coisas para você. Nós vamos puxar mais alguns detalhes disso aqui, porque eu tenho interesse de ser usado por Deus para ferramentar você, para você entender que vida que Deus quer para você. Deus não quer que a gente passe por uma dor de um aborto, por exemplo, de uma morte precoce, de uma viuvez precoce. Deus quer que a gente tenha vida em abundância. Nós vamos orar. Você pode fechar os teus olhos. Nós vamos orar e você vai meditar um pouco sobre o que nós falamos. Senhor nosso Deus, nós sabemos, Pai, que tudo isso que nós falamos hoje é verdadeiro. E nós também declaramos o nosso entendimento, que o Senhor tem preparado para o seu povo vida em abundância, vida plena, vida da graça, vida da misericórdia. E nós queremos viver isso. Seu Deus,
esse culto hoje, eu tenho certeza que o Senhor colocou os pés em coisas muito sérias da nossa vida. Seu Deus, eu tenho percebido que muitos aqui nessa noite abriram mais os olhos, a olhos paralisados e fundos, pensando profundamente sobre muitas áreas da sua vida. Eu acredito, Seu Deus, que nessa igreja aqui há pessoas que carregam sobre si Ará, Halal, Kibete, Nebete, Cacolegenel, maldições por causa de desonra, quebra de lei, quebra de mandamento. E eu quero, Seu Deus, pedir para o Senhor, Pai, que durante essa semana o Senhor, com o seu espírito de poder e autoridade, trabalhe no coração de cada um desses irmãos. Coloca, Seu Deus, o olho da graça sobre essa ferida, para essa ferida ir amolecendo a casca dura, a casca da dureza, a casca da obstinação, para que no próximo culto sábado as coisas já estejam bem encaminhadas para um arrependimento, para que muitas pessoas dessa casa sejam libertas, talvez de maldição geracional, talvez de maldição das suas próprias atitudes, desonras, quebras de princípio. E nós colocamos tudo isso diante do Senhor, Pai, clamando por misericórdia, para que a Tua graça venha sobre nós e nos dê coragem para fazer o caminho de volta. Em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.